Oi, tudo bem com você? Vamos para mais uma reflexão na palavra de Deus, dessa vez em João, no capítulo 5. Aqui é uma passagem em que Jesus cura um paralítico no dia de sábado. E como você sabe, os judeus guardam o sábado como um dia sagrado. E nesse dia, Jesus cura este enfermo. E aí os judeus, claro, ficam furiosos com ele a ponto de questionarem a sua autoridade. No versículo 18, diz mais ou menos assim o texto. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Quando você pensa na pessoa mais amorosa que já existiu, no exemplo de bondade e de caridade, quem vem à sua mente? Provavelmente veio Jesus, não é? Por que isso? Porque o Jesus cultural é um Jesus muito especial. As pessoas olham para Jesus com um carinho muito especial, principalmente pelas suas mensagens. Quando Jesus pregou, por exemplo, no Sermão do Monte, ele disse que se o seu inimigo te desse um tapa na face, você deveria virar a outra. Ele disse, por exemplo, para a gente amar os nossos inimigos. Ele disse, por exemplo, para a gente amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas. Ele pregou o amor, a paz, a bondade, o altruísmo. Dentre todas essas características dos sermões de Jesus, muitas pessoas ficam encantadas, a ponto de admirarem os seus discursos, a beleza dos seus argumentos. Mas pare um pouquinho para pensar. Ao mesmo tempo que Jesus foi a pessoa mais amorosa que já existiu, quem foi a pessoa mais mal compreendida, mais perseguida, que mais causou discórdia em toda a humanidade? O próprio. Não é verdade? A ponto das pessoas, uma semana antes de sua morte, cantarem Hosana nas alturas enquanto ele entrava em Jerusalém. Uma semana depois, crucificam. E ele sofreu uma morte crudelíssima sob o Império Romano. Por que isso tudo aconteceu? O que acontece é que algumas pessoas gostam de algumas coisas que Jesus falou e de como ele viveu. Mas outras coisas que estão na Bíblia, essas pessoas descartam. E eu queria que você parasse para pensar hoje num argumento que C.S. Lewis pensou há alguns anos atrás. Ele disse mais ou menos o seguinte, que se você admira Jesus, você tem apenas 3 opções para considerar. Primeira, ou ele é Deus, ou ele é um mentiroso, ou ele é um lunático. Por que isso? Pense comigo. Os próprios judeus entendiam que ele estava se fazendo como Deus. Em algumas outras passagens, aliás, na passagem seguinte, no capítulo 5, no versículo 23, diz assim: para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Jesus está assumindo uma honra, uma glória que vem do próprio Deus. No versículo 21, um pouquinho antes, ele diz: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Não apenas ele traz a honra de Deus para si mesmo, mas ele faz as mesmas coisas que Deus faz. Pelo menos ele reivindica fazer. Não apenas isso, mas diz o seguinte, no versículo 25, em verdade lhes digo, e vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, viverão. Olha isso. Ele tem poder para trazer vida aos mortos. Ele faz as coisas que só Deus pode fazer. E aí vem no versículo 26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Sabe o que isso significa? Isso é muito profundo. Assim como ninguém criou Deus, ele tem vida em si mesmo, ele é autoexistente, ele é eterno, no nada veio antes dele. Jesus está reivindicando para si a eternidade, a ponto de dizer que nada o criou, ele simplesmente é. Quando você ouve essas frases, não dá para acolher o pacote inteiro. Por quê? Porque se ele disse ser Deus, ou
ele é um mentiroso, porque ele sabia que não era, mas ainda assim afirmou. Ou ele é um louco, porque ele pensava ser, mas de fato não era. Ou ele é o próprio Deus. Não há uma quarta opção. Não é possível alguém dizer, poxa, eu gosto muito de Jesus, eu admiro muito Jesus. Não dá para dizer isso, por quê? Porque se você não o considera Deus, você não pode confiar nele, porque ele é um mentiroso. E se ele é um mentiroso, como você pode confiar nas palavras e na bondade, no amor que ele pregou? Entende o dilema? E se ele não é um mentiroso, ele é um lunático. Como que você pode confiar nele se ele é uma pessoa louca, que não bate bem a ponto de se chamar Deus? Só há 3 opções. A minha pergunta para você hoje é: em qual delas você vai confiar? Muitas pessoas vivem as suas vidas se espelhando em celebridades, em líderes religiosos e em Jesus para ser uma pessoa melhor. Mas se Jesus não é Deus, ele não é confiável, ele é descartável, ele é desprezível, assim como os judeus fizeram com ele. É por isso que o crucificaram, porque ele disse ser Deus. Agora, se ele é Deus, isso muda tudo. Isso muda tudo. Por quê? Porque ele não é apenas um líder da moralidade, um pregador do amor. Ele é o Senhor. A ponto de aqueles que o crucificaram, incluindo eu e você, todos nós no último dia dobraremos os nossos joelhos diante dele, porque ele voltará, não mais humilde num cordeirinho, nascendo numa manjedoura, mas com poder e grande glória, porque ele é o Deus poderoso, que traz vida aos mortos e que tem vida em si mesmo. Escolha hoje o que você vai decidir: mentiroso, lunático ou Deus? Que ele te abençoe.